Fala turminha, tudo bem? Canal Santos The Best está no ar a partir de agora. Eu, Samuel, estou chegando para mais um vídeo. Vamos falar de Santos, hein? Nessa quinta-feira, Santos que tem um jogo decisivo contra o Corinthians e vale a vida, a sobrevida do Vojvoda. Santos que já está engatilhando um treinador para substituir o argentino. Vamos falar sobre isso e também uma notícia que pegou a gente meio de surpresa aí no final da tarde, que o Claudinho, jogador que está no futebol do Catar, está voltando ao Brasil. Tem alguma coisa a ver com o Santos? Santos pode contratar o Claudinho? O pessoal está perguntando. Vamos falar sobre isso. Antes, se inscreva, ativa o sino para você não perder nenhum conteúdo. Se gostar, dá o like, porque ajuda no engajamento do canal. E você também pode hypar o vídeo, que é importante. Faça esses procedimentos aí, beleza? Então vamos lá. Falar do Santos. Que a batata tá assando pro Vojvoda, hein? Se ele não ganhar do Corinthians no domingo, ele vai cair, tá? Inclusive, o Vojvoda não vai ficar no gramado. Ele está suspenso, né? Não vai ficar no gramado no jogo contra o Corinthians. Então, praticamente, o Vojvoda pode dar adeus ao Santos sem trabalhar dentro de campo pelo Santos no último jogo dele, certo? Porque se ele for mandado embora, ele não vai nem aparecer para dar entrevista e não vai trabalhar dentro de campo, porque ele não vai estar na beirada do campo a comandar o Santos contra o Corinthians, tá? E aí, hoje surgiu uma informação, não é informação, é um personagem aí que é apresentador de TV, né, o Neto, ex-jogador de futebol, disse na Rádio Bandeirantes, cravando de que o Fernando Diniz será o novo treinador do Santos a partir do domingo, né, que o Santos não ganhar do Corinthians, o Vojvoda será demitido, e o Neto afirma que o Fernando Diniz vai ser o novo treinador do Santos. Vamos lá. Primeiro, o Neto nunca acertou nada que ele fala sobre o Santos. Nada, nunca acertou nada. Nenhuma contratação que ele fala que o Santos está acertando, ou que um treinador que vai vir, ele nunca acertou nada no Santos. Então, o Neto é uma fonte que não dá para confiar para nós santistas. O Neto nunca acerta nada sobre o Santos. Então, nem sobre o Corinthians também, mas muito menos sobre o Santos. Então, o Neto falar é mais um chute, mais uma previsão que ele entende que o Fernando Diniz pode ser treinador do Santos do que uma informação. Mas ele disse hoje na Rádio Bandeirantes que o Fernando Diniz será o novo treinador do Santos caso o Vojvoda seja demitido no domingo. Primeiro, vamos lá. O Fernando Diniz é uma opção sim, tá? É uma opção sim porque o Santos entende que, sendo feita a demissão do Vojvoda no domingo, o que acontece? O Santos não vai mais apostar em treinadores estrangeiros, hein? Porque o Santos não está dando certo com treinadores estrangeiros. O único treinador estrangeiro que deu certo no Santos chama-se Jorge Sampaoli, só. O resto, Ariel Holan foi um fiasco, Bustos foi um fiasco, Caixinha fiasco, Vojvoda fiasco. Então o Santos está vacinado de treinador estrangeiro. Não estão correspondendo às expectativas. Gasta-se um dinheiro grande para trazer esses caras e eles não resolvem para o Santos. E aí o Santos vai apostar no quê? Numa situação que envolva um treinador caseiro. O que significa isso? Um treinador que já passou pela casa. Aí o Fernando Diniz, que já trabalhou no Santos em 2021, poderia assumir, porque ele está desempregado. E o Cuca, que é o nome que a gente já falou aqui, seria o preferido do Marcelo Teixeira e de muitas pessoas que estão no Santos, tanto os torcedores quanto pessoas que trabalham no clube, porque o Cuca também é caseiro, é de casa, já trabalhou no Santos, fez um bom trabalho, e o Cuca também está desempregado. Então o Santos quer fazer o quê? Engatilhar uma contratação, já deixar em stand-by o Cuca ou o Fernando Diniz apalavrado para que, se caso acontecer o pior no domingo, pode acontecer, do Santos não vencer o Corinthians, o Vojvoda vai cair. O Vojvoda vai ser demitido. A pressão é muito grande, não dá para segurar mais. A situação do Santos é ruim na tabela. O Vojvoda não consegue fazer nada a mais pelo Santos, para fazer o Santos decolar, jogar um bom futebol, buscar as vitórias, não consegue. Então o Vojvoda provavelmente vai ser demitido e aí o Santos vai engatilhar dessa vez uma contratação caseira brasileira. Muito provavelmente vai ser o Fernando Diniz ou o Cuca, treinadores que já passaram pelo Santos, certo? Essa que é o cenário que a gente tem nesse momento. O Fernando Diniz, ele, cara,
um treinador que tem aqueles altos e baixos. Um jogo ele coloca lá um time que toca bem a bola, vai para cima, faz 2, 3, 4-0, ganha um jogo, só que depois toma goleadas em cima de goleadas, perde jogos incríveis, entendeu? Porque o sistema de jogo do Fernando Diniz não é um sistema compactado. Então o Fernando Diniz ele apronta muito, entendeu? Então eu acho que é um treinador que é complicado no Santos. Quando ele já passou, foi muito criticado, porque o Santos era uma peneira defensivamente, escalava volante de zagueiro. Então o Fernando Diniz ele tem essa controvérsia, certo? Já o Cuca é um treinador mais pragmático, mais sistemático, mais de dar entrosamento, escala sempre os mesmos, monta um time titular, um time mais compactado, um time que vai na linha dele do Cuca, aquele time que defende bem, aquele time que ataca. Então o Cuca é um treinador muito bem avaliado e o Santos quer engatilhar a contratação de um treinador primeiro, deixar já tudo certo, para a hora que mandar o Vojvoda embora já ter alguém para assumir, certo? Então a probabilidade do Vojvoda ser demitida, se ele não ganhar, é muito grande. Outra coisa, o Santos vai pressionado pro clássico, precisa ganhar. O Corinthians também, que tomou pau do Curitiba ontem, perdeu. Tá uma pressão incrível lá, que é o resultado. E o Santos não tá dando muita sorte com o Corinthians, né? O último jogo na Vila, por exemplo, a gente empatou naquele finalzinho, na Bacia das Almas, com aquele gol de falta do Gabigol. Que ele encheu o pé e empatou o jogo. Então já foi difícil aquele jogo pro Santos ganhar. Então domingo não vai ser diferente. É um jogo que vai ser pegado, um jogo mastigado, um jogo mordido. E o Santos precisa da vitória. Se o Vojvoda ganhar, eu acho que ainda vão salvar a pele dele. Eu acho que ele vai ficar, mesmo se o Santos jogar mal, mas ganhar o jogo. Agora, se o Santos não jogar bem, empatar ou perder, então em perder ele tá fora. Se ele perder para o Corinthians domingo, ele tá fora. Já carimbado. E o empate, dependendo das circunstâncias, como for, ele também deverá ser demitido. E aí o Santos quer acertar, já deixar em stand-by o Cuca ou o Fernando Diniz para assumir o comando técnico do Santos. Seria agora, dessa vez, um treinador brasileiro. Chega de estrangeiro, não tá dando certo, é só fiasco atrás de fiasco. Esses treinadores que eu falo para vocês, né? Vem aí, não corresponde. O Santos tem sim alguns nomes interessantes, que acha bons treinadores, como o Crespo, por exemplo, que pode estar acertando com o Orlando City. Tem outros treinadores que o Santos acha interessante, mas dessa vez não dá mais. Eu acho que tem que trazer um cara que conheça, que trabalha aqui no futebol brasileiro, para ajeitar a casa, colocar os jogadores que tem que colocar para jogar, e um treinador que consiga ter uma leitura de jogo, coisa que o Vojvoda não tem, beleza? Então vamos aguardar para ver a definição aí do jogo do Santos, como é que o Vojvoda vai se sair, mas ele tá na corda bamba, na berlinda, e tem a sombra do Fernando Diniz e do Cuca batendo na porta dele aí, beleza? Agora eu queria falar sobre uma notícia que não é bem notícia sobre o Santos, mas que envolve um jogador que o Santos tem muito interesse em contratar, já tentou contratar. Trata-se do Claudinho, ele mesmo, Claudinho, camisa 10, né? Que o Santos já tentou contratar. A torcida do Santos é apaixonada pelo Claudinho, porque é um jogador que foi revelado pelo Santos, já demonstrou que gostaria de jogar no Santos. E o Claudinho, ele tá num time do Catar e o Claudinho se mandou de lá. Isso mesmo, ó. É uma notícia que chega agora no final da tarde, que o Claudinho, que já interessou o Santos, deixou o Catar junto com a família dele, alegando problemas pessoais. A situação no Catar, todo mundo sabe, pode acabar contribuindo para a chegada do Claudinho para um clube de futebol brasileiro, certo? Porque ele deixou o país, ele saiu do Catar. Isso mesmo. Mesmo contando aí com o contrato que ele tem lá no Catar, né? E o cenário complicado que o país atravessa lá, porque tá tendo esse problema da guerra, né? Israel, Estados Unidos, Irã, e o Catar faz fronteira ali, né, com o Irã também. E aí o Claudinho tomou uma decisão importante. O cara se mandou de lá, mano. Se mandou do Catar, pegou a família dele e está retornando ao país em breve. Está voltando para o Brasil, tá? E está voltando acompanhado então da família e alegando esses motivos pessoais. O clube dele confirmou que está em contato constante com o atleta e espera que seu retorno a Doha, no Catar, aconteça o mais rápido possível. No entanto,
a situação lá no Catar continua delicada e pode levar à saída do jogador de lá. Ele pode, acho que, tentar rescindir o contrato, pedir a rescisão, né? Alegando. Cara, não dá nem pra alegar, ele tem uma prova, uma constatação, que é uma guerra, né, mano? Tá tendo uma guerra na região, não é especificamente o Catar que tá em guerra, mas ali o Irã jogando míssil em todo mundo, irmão, é complicado, né? E o Israel também, então, quer dizer, é difícil a situação do Claudinho, e ele se mandou de lá. E o que tem a ver isso com o Santos? Muita gente tá alegando que o Claudinho, vindo embora ao Brasil, pode ser que tente uma rescisão, ainda ninguém sabe se ele vai tentar uma rescisão com o clube do Catar, ou se ele vai apenas tá vindo embora porque ele tá com medo lá da guerra. E aí tem muita gente tentando montar um cenário de que o Claudinho poderia ser emprestado ao Santos. Cara, primeiro que a janela de transferências está fechada nesse momento. A janela não está fechada, certo, gente? De transferências. Mas o Claudinho, vindo ao Brasil, teria a possibilidade, talvez, de um empréstimo nos moldes do Gabigol. Né? O Gabigol veio emprestado lá pelo Cruzeiro, lembra? Que teve a situação de que ele não ia jogar lá, ele queria ser emprestado um tempo para ele, né, sair do Cruzeiro e tendo o contrato e depois, quem sabe, voltar lá. O Claudinho é uma situação mais complicada, mais diferente. Mas nesse momento a janela está fechada, entendeu? Para contratar. Então acho que não, eu acho, na minha opinião, futebol a gente sabe que muda muita coisa, do dia para noite. E eu acho que não tem nada a ver, mesmo ele voltando ao Brasil para fugir lá dos conflitos da guerra, eu acho que não tem nada a ver dele querer acertar com o Santos, por exemplo. Porque aquilo que eu falei, nesse momento é difícil. Mas se tratando de futebol, a gente não pode dizer nunca, né? E não dizer que não pode acontecer, porque se ele conseguir uma rescisão alegando lá que não dá para jogar futebol lá porque tá tendo uma guerra, né? E pode ser que ele consiga a rescisão e depois, sei lá, aqui no futebol brasileiro a gente sabe que se contratar um jogador desse nível, a CBF pode abrir uma brecha aí para escrever o jogador, etc. Dá para fazer? Dá. Depende mais dele, agora vamos aguardar. Agora, o Santos não tem nada a ver com isso nesse momento, tá, gente? O Santos não fez proposta nesse momento pro Claudinho, o Santos não foi atrás do Claudinho, é o Claudinho que tomou a decisão de vir embora ao Brasil, por entender que nesse momento é inseguro ficar lá na região do Catar, sendo ali fronteira com o Irã. Então, quer dizer, não tem jeito, né? O cara tá vindo embora, mas nesse momento, agora que a gente tá fazendo o vídeo, não tem nada do Claudinho com o Santos. Agora, no decorrer dos dias, quando ele estiver no Brasil, pode haver conversas entre o Claudinho e a diretoria do Santos, deixar alguma coisa alinhada, etc. Pode ser, vai que aconteça. Seria um baita reforço, que a torcida do Santos sempre gostaria de tê-lo. Ele já gostaria de jogar no Santos, mas nesse momento não tem nada. Então não vamos aí colocar uma esperança no torcedor do Santos, porque nesse momento não tem nenhuma negociação do Claudinho com o Santos, beleza? Se gostar do vídeo, dá o like, a gente volta com muito mais de Santos no canal. Um forte abraço, fica com Deus, até a próxima e eu fui!